Paulo pregando o Evangelho. A gente temos 31 dias que estávamos ali em várias regiões, Taquacetuba, Guarulhos, Poá, Suzano, Mauá, e a gente pregando o Evangelho do Senhor Jesus. A gente tem feito a obra de Deus de forma tremenda e especial. Eu conversei com o bispo André, ontem eu preguei em uma região aqui da ADET, pastor Ronaldo Fonseca, e hoje nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Amados, eu carrego alguns DVDs, eu só tenho esses 3 temas. Eu possuo 5 livros e 34 temas de DVDs, e eu tenho apenas só esses 3 porque, como eu falei, 31 dias, a gente pregamos bastante, fomos em 28 congregações de diversas denominações, e Deus tem honrado a nossa vida. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, e no término dessa rápida saudação, os irmãos que tiverem o desejo de conhecer melhor o nosso trabalho, aqui temos site, temos uma rádio evangélica, enfim, vocês vão conhecer melhor, tá bom? Sem perca de tempo, abra sua Bíblia Sagrada no livro do Êxodo. Êxodo capítulo 14, versículo 14. Livro do Êxodo, capítulo de número 14, versículo 14. Eu quero ser grato a Deus pela vida do bispo André. Bispo André, essa bênção de Deus, que ele até já pregou na Rádio Monte Oreb, foi uma bênção, Deus usou ele para muita gente. A nossa rádio aqui, você escuta ela pelo site e através do aplicativo no celular, mas em Aracaju ele é local, e é uma rádio que tem milhões e milhões e milhões de pessoas e acesso. E Deus tem honrado a nossa vida de maneira poderosa. Eu não quero ser muito extensivo, porque as horas não nos esperam, mas eu quero glorificar a Deus pelas pessoas que estão aqui nesse ambiente e nesse recinto. Livro do Êxodo, capítulo de número 14, versículo 14. Quem achou, diga graças a Deus. Diga graças a Deus. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Repita comigo: o Senhor. O Senhor. Não, está muito fraco. Diga: o Senhor. O Senhor Pelejará por vós e vós vos calareis. Amados, a Bíblia ela é muito simples para se entender e difícil para aqueles que têm preguiça de ler. A Bíblia Sagrada ela é o manual de todo aquele que quer galgar uma posição, tem entendimento intelectual e espiritual com Deus. A gente sabe que diante das páginas seletivas da Bíblia, a gente vai encontrar homens e mulheres que Deus levantou, usou, chamou-os para fazer coisas tremendas e espetaculares na sua presença. É bem verdade que algumas pessoas têm dificuldade de entender o que a Bíblia fala, porque algumas pessoas não têm coragem, capacidade de parar para meditar. A Bíblia ela não pode ser lida, a Bíblia tem que ser meditada. Eu sempre digo isso. Nós temos mais de 3.000 vídeos no YouTube que eu falo isso, que as pessoas têm preguiça de meditar, lê a Bíblia, abre por abrir, prega de qualquer maneira, até mesmo sem entender o que a Bíblia fala, o que Deus fala, o que Deus ele tem realmente falado para os dias atuais. É de verdade que a Bíblia ela não possui 40 autores, mentira, ela possui 40 escritores. Porque só existe um autor, que é Deus, que é o autor e consumador da minha e da sua fé. A Bíblia ela foi escrita em 3 linguagens, hebraica, aramaica e grega, em um período de 1.600 anos, aonde 40 homens, sendo eles homens que não tinham turbulências, que não tinham sabedoria, homens que não tinham Espírito Santo, homens que não tinham sabedoria divina, só humana, mas Deus escolheu para fazer uma obra, e cada um, Deus é lindo, Ele deu uma obra de diversas maneiras para atuar. A gente olhando do livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, a gente vai encontrar 66 livros da Bíblia, diante dos profetas maiores, menores, pentateucos, até os messiânicos. A gente vai encontrar Deus fazendo coisas lindas. Deus ele é lindo, Deus ele nunca é paradoxo, Deus ele é oficial. E Deus ele chamando homens, ele capacitando, ele instruindo para a sua obra. Homens que eram pastores, homens que eram matadores, homens que eram agropecuaristas, homens que eram corridos, homens que eram perambulantes. E Deus chamou, capacitou, instruiu, deu unção. É bem verdade que se você for conversar com alguém, a pessoa vai dizer: eu tenho Deus, eu sou de Deus, eu sou de Deus, eu sou de Deus. Mas na verdade a Bíblia diz que quem é de Deus escuta a palavra de Deus. E você vai entender que a palavra de Deus ela não pode ser lida.
lida, ela tem que ser meditada. A Bíblia Sagrada, ela sendo possuída por 1173 capítulos, 31.189 versículos, pessoas que transliteraram tudo aquilo que ela ouviram do coração de Deus, da boca de Deus, porque tem um homem na Bíblia que eu chamo muito a minha atenção, que se chama Moisés. A palavra Moisés significa porque das águas tenho eu tirado. Deus, ele falava boca a boca com Moisés. Moisés, ele não era uma pessoa simples e comum. Moisés era um homem que tinha intimidade com Deus, porque a intimidade com Deus, ela é diferente da emoção e da unção. A intimidade com Deus, ela é uma paradoxal, a unção de Deus. A intimidade com Deus, ela traz sabedoria, traz entendimento. A intimidade com Deus traz visão, discernimento. Quem tem realmente intimidade com Deus tem discernimento das coisas, do que Deus quer fazer. É bem verdade que a gente encontra muitas pessoas por esses dias que dizem: eu não sei para que fui chamado, eu não sei o que eu estou fazendo numa igreja. Escute uma coisa: você pode não ser um pregador, você pode não ser cantora, você pode não ser um mestre na palavra, você pode não ser um conferencista, porque essa palavra me deixa tão preocupado que pessoas colocam nas redes sociais conferencista, nem sai do bairro onde mora. A palavra conferencista, ela vem de conferências, ela vem do grego conferências, aonde a gente temos realmente aquela incumbência de transmitir a palavra de Deus afora, de tempo e a tempo. Deus, ele tendo chamado Moisés, Moisés foi chamado de uma forma linda e muito tremenda. Moisés nasceu debaixo de lutas, de muitas perseguições. É bem verdade que no Egito possuiu 2 faraós. O primeiro faraó olhou para José e Jacó. Jacó, segundo patriarca da palavra de Deus, pai de Jacó, de José, e o pai das 12 tribos, aonde tem dentro da Bíblia Sagrada. E Faraó, ele recebeu, o Faraó, ele teve o bom coração de receber José, seu pai, seus irmãos, os seus irmãos, suas cunhadas, seus sobrinhos. Faraó, ele recebeu. Mas a Bíblia diz que o Faraó, ele morre e assume o trono, segundo o Faraó. Esse já não estava mais recebendo aquele povo que tinha uma promessa. Deus, ele não vê, ele ouviu o povo do Egito gemendo, porque tem momentos na nossa vida que a gente não tem nem força de orar, é só gemer, a alma gemendo. Mas ainda o gostoso é que Deus, ele mesmo gemendo, Deus, ele escuta o nosso gemido. A Bíblia diz que Deus ouviu o gemido de Israel. Israel estava sofrendo nas mãos do déspota Faraó, 430 anos sendo escravizado na mão daquele rei tirano, e Deus ouviu a oração e o gemido de Israel. Aí Deus criou uma ideia brilhante e fantástica. Deus olhou para um casal que não tinha aparência, que não tinha beleza, porque Deus, para usar, não precisa de nomenclatura, não precisa de indumentário. Que indumentário? Vestes. Para Deus usar, ele só precisa de pessoas que tenham coragem de se dobrar na presença dele, de se humilhar na presença dele, deixa ele fazer. Deus olhou para Joquebede e Aham. Olha só, Joquebede e Aham não oferecia beleza, Joquebede e Aham não oferecia muita influência, mas Deus olhou para Joquebede e Aham e gerou um sonho dentro de Joquebede, que foi Moisés. Moisés nasceu debaixo de luta, muita perseguição, o Faraó querendo matar toda criança que nascesse do sexo masculino, porque houve uma profecia no Egito que Jesus viria todo aquele povo, daquela semente. E o Faraó ficou atônito, perturbado, querendo matar toda criança. Só que Moisés era uma criança diferente. Olhe para seu irmão, diga: Moisés, ele era uma criança diferente. Não, está fraco, diga bem forte. Diga: Moisés era uma criança diferente. Quem é diferente com Deus não pode morrer na mão de Faraó. Quem é diferente com Deus tem uma promessa desde o nascimento. Agora escute só, que eu vou encerrar rapidinho aqui. Quando a Bíblia diz que Faraó mandou perseguir a todos que nascessem do sexo masculino, Moisés nasceu, bispo André. Moisés veio até luz, ele veio à terra. A mãe de Moisés, Joquebede, estava naqueles momentos de parto em Sifrá e Poá, que eram 2 parteiras hebreias. Elas ouviram o edito do rei. Na época daquele rei, toda palavra não poderia ser revogada, mas a única palavra que não volta atrás é a de Deus. Eu vi aqui o pregador falar que quem tem promessa de Deus não morre. Eu não quero aqui competir com ninguém, Deus me livre, eu não fui chamado
chamado para isso, até mesmo porque eu tenho 16 anos de itinerância. Mas eu aprendi uma coisa, que quem tem promessa de Deus morre. Caim morreu, Saul morreu e vários homens da Bíblia morreu, cheio de promessa. Pregadores, amigo meu, morreu. O que não morre é quem está na brecha, quem está servindo a Deus, quem está em espírito e verdade. Eu conheço um montão de pregador que tinha promessa para dar e vender, pecou, errou, Deus matou. Olhe para seu irmão, só não morre quem fica debaixo da promessa. Quem tem promessa de Deus pode sim morrer. Mas a Bíblia diz que no Salmos 91, de número 91, porque Salmos não tem capítulo, Salmos é um conjunto de números. Tem pregador muito doido por aí, né? Mas é assim mesmo, cada um prega da forma que aprendeu. Salmos de números 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Só não morre quem está debaixo das asas de Deus, debaixo da obediência, sendo protegido por Deus. Davi, ele estava sendo protegido por Deus, é tanto que Saul procurou Davi em todas as terras, em caverna, em becos, em valados, e não conseguiu achar, porque Davi, ele tinha estratégia, sabedoria e tinha a direção de Deus. O crente que tem a direção de Deus, ele é diferente. Pegue na mão do teu irmão para esse negócio aqui explodir. Diga: se você tem a direção de Deus, você é diferente. Diga para ele aí, diga para ela aí, diga bem gostoso. Diga: se você tem a direção de Deus, você é diferente. Diga para ela, meu, pegue na mão dela bem forte. Diga: se você tem a direção de Deus, você é diferente. Deixa eu ouvir quem é barulho de adorador aqui. Deixa eu ouvir quem é adorador de Cristo Jesus aqui. A Bíblia diz em Salmos de número 122, Davi disse: alegrei-me quando me disseram vamos para o forró, dançar pagode e lambada. Foi assim? Ele disse: alegrei-me quando me disseram vamos para a casa do Senhor. Então balança a tua irmã que está do seu lado, dá uma balançada bem gostosa e diga que é lugar de alegria. Aqui é lugar de alegria. Aqui é lugar aonde você traz os problemas e ele fica fora da porta e Deus resolve. Aqui é lugar de falar com Deus. O nome da nossa área é Monte Horebe. Monte Horebe significa falar com Deus. O monte que falava com Deus, aonde Moisés estava bem pertinho falando com Deus. Aqui é o lugar de você ouvir Deus, falar com Deus, receber de Deus, ouvir de Deus, aprender de Deus, caminhar com Deus, viver com Deus, dormir com Deus, levantar com Deus. Olhe para teu irmão, diga: aqui é lugar de você falar com Deus. E Moisés, ele nasceu, não conseguiram matar Moisés. Sifrá e Poá teve medo, ela se atemorizou e não matou Moisés. Levou Moisés até a sua mãe, chamasse Joquebede. Joquebede escondeu Moisés por 3 meses. Diga comigo: 3 meses. Não, está fraco. Diga: 3 meses. Diga: Joquebede escondeu Moisés por 3 meses. Diga assim: depois de 3 meses, ele foi visto pela irmã Miriam e pela filha de Faraó. Você entendeu o que eu quis dizer? Você entendeu? O que é que eu quis dizer? O que eu quis dizer é que tem tempo que não tem amigos, não tem aplausos, não tem holofotes, não tem oferta, não tem agendas, não tem vendas de DVDs, não tem alimento, roupa suficiente, porque é o tempo do